Você já se perguntou por que a sua dor não passa? Depois de tantos remédios, dias após dia, meses após meses, anos após anos tomando remédio e a sua dor só piora? Então, eu queria te explicar por que isso acontece. Eu sou a doutora Eliane Coutinho, sou fisioterapeuta, fiz o meu pós-doutorado em dor crônica e estudando anos a fio sobre dor crônica para tratar das minhas dores, eu descobri porque depois de tanto tempo tomando remédio, essas dores não passam. O nosso cérebro é capaz de produzir os nossos próprios analgésicos. Olha que coisa incrível! Eu produzo os meus próprios analgésicos. Mas o que acontece quando eu começo a tomar remédio? Várias pesquisas hoje no mundo inteiro mostram que a dor crônica, que é considerada após 3 meses de dor incessante, o remédio não cura mais essas dores. O remédio hoje, com a indústria farmacêutica, tem o seu valor na dor aguda, mas essa dor que se perpetua por mais de 90 dias, ela já não mais resolve. Isso é tão sério que a indústria farmacêutica também está preocupada com isso. O que fazer para a gente resolver o problema da dor crônica? Então eu quero te explicar como isso acontece no teu cérebro, porque se você não entender, você não resolve o teu problema. Bem, o nosso cérebro é capaz de detectar a dor, ele é o centro que capta essa dor. E quando ele capta essa sensação de dor, ele gera a produção de inibidores dessa dor, que são os famosos analgésicos fisiológicos. Olha que legal, você, eu, qualquer pessoa é capaz de produzir esse analgésico fisiológico. São Dorflex produzidos no meu cérebro. Só que nem sempre isso acontece. Quando o cérebro entende que você está tomando remédio, ele para de produzir, porque ele entende que você não mais precisa desse analgésico. Incrível isso, né? O cérebro entende que se você toma, ele não precisa produzir. E o que acontece quando ele não produz mais analgésico? Eu perco a minha capacidade de detectar e de inibir a dor. E aí eu começo a tomar remédio. E aí você pode me perguntar, Eliane, por que o cérebro não produz, eu tomo remédio e o remédio não funciona? Porque o remédio vai substituir o que eu produziria. E por que não funciona? Porque o cérebro entende da seguinte forma: ela está tomando remédio, então eu não preciso produzir. Logo, se eu não produzo, é porque ela não sente dor. Ele entende que você não sente dor. Quando você toma um analgésico, ele inibe o efeito do remédio. Porque ele entende porque ela toma algo que ela não precisa. Olha que coisa louca isso. Eu não produzo e quando eu tomo o remédio, ele entende que eu não preciso. Logo, eu vou tomar remédio incessantemente e ele não vai funcionar. Será que isso é verdade? E aí eu pergunto para você, você já tomou remédio? Há quanto tempo você toma remédio? Então me responde, você ficou boa? A sua dor passou? Se a sua dor passou, pode pular esse vídeo. Agora, se a tua dor continua aqui comigo, que eu vou te explicar o que você deve fazer para mudar esse processamento no teu cérebro. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente tem que mudar a nossa percepção dessa dor. Você já percebeu que quando a gente tem uma dor crônica, a gente acorda procurando a dor? E aí tem um ditado que diz assim, quem procura, acha. Então, se você vai acordar de manhã e você começa, e eu fiz isso por muito tempo, eu acordava de manhã, às vezes com menos dor, e eu ficava procurando aquela dor. E ela vai surgir. Porque se eu procuro, o meu cérebro começa a buscar essa resposta de dor. A primeira coisa
que você precisa fazer agora, nesse momento, é não procurar mais a dor. Primeiro porque a dor não é tua, ela não é genética. Você não nasceu com essa dor. O teu centro que detecta a dor, ele foi construído perfeitamente. Então a primeira coisa é não busca. Segunda coisa é que você não pode valorizar essa dor. Você já percebeu que quando a gente tem uma dor, é o assunto do momento? Toda vez que você encontra alguém, você quer falar da tua dor, eu sou fisioterapeuta, então é muito engraçado, sempre que eu encontro alguém, às vezes é no elevador, e aí eu falo que eu sou fisioterapeuta, ele olha pra mim e fala, ai, que dor que eu sinto aqui. Eu sinto tanta dor aqui. Olha como ele valoriza. Ela é tão importante que quando ele encontra alguém que ele julga que é importante para sarar essa dor, ele começa a compartilhar. E com isso, ele aumenta a percepção de dor. Quanto mais ele valoriza a dor, mais essa dor aumenta no meu cérebro. Então, se a gente entende que a gente não deve procurar dor, e depois que a gente não deve valorizar essa dor, é o primeiro passo para a gente se livrar da dor. E a terceira coisa é você não ser refém da dor. Você percebeu o quanto você deixa de produzir por conta dessa dor? Você já percebeu quantos momentos importantes que você teve na tua vida e que você perdeu porque você valorizou essa dor? De sair com os teus filhos, de passear com os teus pais, de viajar com tua esposa, com teu marido, porque você valorizou. Você deixou de fazer por conta dela. Você percebe que ela começa a dominar você? E eu falo que é como se a gente tivesse um diabinho e um anjinho no cérebro. Um diz, reage, e o outro diz, fica quieto. Na década de 70, quem tinha dor crônica, o remédio era repouso e analgésico. Hoje, a gente está com o pé no século 21 e o remédio é movimente-se e não tome remédio. E eu quero te dizer que isso é possível. Isso é tão possível que eu tenho fibromialgia, eu tenho uma espondilolistese, 2 vértebras fora do lugar e eu sou assintomática. Antes de começar esse vídeo aqui para você, eu acordei 5h30 da manhã e eu fiz a minha rotina. E sabe o que eu fiz? Eu fiz um programa que se chama Coluna Sem Dores. Coluna Sem Dores é um programa que eu fiz para mim, para cuidar de mim, depois de estudar muito e peregrinar muito por consultórios, não é? Eu acho que uma das maiores clientes de farmácia. Então, depois de peregrinar muito, de gastar muito meu dinheiro, eu resolvi estudar e ver o que eu posso fazer. E aí eu fui para fora do país, eu estudei em outros lugares e descobri que a gente consegue reprogramar o nosso cérebro. E a gente pode blindar a nossa coluna. O tratamento é 2 grandes vertentes e não tem mistério nenhum. Ele é simples, ele é fácil e qualquer pessoa pode fazer. E sabe qual que é o melhor? Onde você estiver. O Coluna Sem Dores é um programa que eu desenvolvi com 2 etapas. O tratamento ele é baseado em 2 partes, em 2 segmentos. Reprogramar o cérebro, não é? E aí eu vou te ensinar como faz isso, que técnicas a gente usa. A primeira grande técnica é a gente entender a nossa dor. Então a gente entende a nossa dor. E o programa, ele tem 6 fases. Então a gente dividiu em fases. Cada fase contempla uma necessidade sua. Então, primeiro eu faço uma introdução, eu conto para vocês o que é o programa. Depois eu conto para vocês como vocês usam a neurociência da dor para vocês bloquearem esse estímulo da dor no cérebro de vocês. A gente tem uma fase que a gente avalia. Eu, junto com vocês, a gente vai avaliar a coluna de vocês. O quanto de mobilidade vocês têm, em que momento surge essa dor
Então a gente começa bem na fase mais primária, entendendo esse processo de dor. Eu te explico também nessa fase como fazer o programa de segunda a sexta, o passo a passo. E por que de segunda a sexta? E aí eu digo para vocês, hoje a Organização Mundial de Saúde instituiu que a gente precisa pelo menos de 30 minutos de atividade diária. E aí a gente pode dizer, é por isso talvez que até hoje o que você fez não tenha funcionado. Você já percebeu que a gente faz fisioterapia 2 vezes por semana, a gente faz pilates 2 vezes por semana, a gente faz hidroginástica 2 vezes por semana? Vocês acham que eu consigo reprogramar o meu cérebro e o meu músculo 2 horas por semana, 8 horas por mês? Olha quanto tempo que eu tenho para fazer tudo diferente, tudo errado e potencializar as minhas dores. Então, por isso, o programa Coluna Sem Dores é para você fazer todos os dias. Isso sim é reprogramar cérebro e músculo. No programa a gente tem uma fase onde a gente aprende a estabilizar, sustentar essa coluna através de exercícios simples, que você pode fazer onde quer que você esteja, mas extremamente inteligente. Sabe, exercício que funciona e que talvez você nunca tenha feito esses exercícios que eu uso comigo, e mais de 900 alunos já usam no programa Coluna Sem Dores com resultados extraordinários. A gente vai aprender a blindar a nossa coluna. Depois a gente vai aumentar mobilidade e flexibilidade através de 9 aulas. Depois vocês vão aprender como fortalecer esses músculos, produzindo os hormônios nos músculos que aumentam o seu volume. E depois a gente tem um módulo inteirinho ensinando